As 3 leis da robótica. Lei número 1. Um robô não pode ferir um ser humano, ou por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. Lei número 2. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. Lei número 3. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Manual de Robótica, 56ª edição, 2058 AD. Conta um Conto apresenta, de Isaac Asimov. Robbie. Narração Marcelo Fávaro. 98, 99, 100. Glória retirou o bracinho gorducho sobre os olhos e ficou imóvel por um instante, franzindo o nariz e piscando contra a luz do sol. Então, tentando observar ao mesmo tempo em todas as direções, recuou alguns passos, afastando-se cautelosamente da árvore em que estivera recostada. Esticou o pescoço para estudar as possibilidades de um grupo de arbustos à direita e depois recuou ainda mais, a fim de obter um melhor ângulo de visão sobre o recesso escuro da folhagem. O silêncio era profundo, exceto pelo incessante zumbir dos insetos e pelo trinado ocasional de algum pássaro bastante valente para enfrentar o sol do meio-dia. Glória fez uma careta de aborrecimento. Aposto que ele entrou na casa. Eu já disse 1 milhão de vezes que isso não vale. Com os lábios fortemente apertados e a testa franzida numa expressão severa, a menina encaminhou-se resolutamente para a casa de 2 pavimentos situada além da alameda. Tarde demais. Ouviu o barulho de folhas atrás de si, logo seguido pelo clamp-clamp característico e ritmado dos pés metálicos de Robbie. Girou nos calcanhares a tempo de ver seu companheiro triunfante emergir do esconderijo e correr a toda velocidade para a árvore que servia de pique. Glória gritou consternada. Espere, Robbie, assim não vale, Robbie. Você prometeu não correr até eu encontrá-lo. Seus pezinhos não conseguiam ganhar terreno sobre os passos gigantescos de Robbie. Então, a 3 metros da árvore, o andar de Robbie transformou-se em mero arrastar de pés, e Glória, num último e desesperado impulso de velocidade, passou ofegante por ele e tocou a casca do tronco que servia de pique. Radiante, a menina voltou-se para o fiel Robbie e, com a maior das ingratidões, recompensou-o pelo sacrifício. Zombou cruelmente de sua incapacidade para correr. Robbie não sabe correr, gritou com todas as forças de seus pulmões de 8 anos. Eu posso ganhar sempre dele, eu posso ganhar sempre dele. Cantava as frases ritmicamente num tom agudo. Naturalmente, Robbie não respondeu, pelo menos não com palavras. Em lugar disso, fingiu que estava correndo, afastando-se lentamente, até que Glória começou a correr atrás dele, enquanto o robô esquivava-se num último instante, obrigando-o a descrever círculos inutilmente com os bracinhos esticados abanando o ar. Robbie, gritava ela, fique quieto! E seu riso saía em impulsos ofegantes. Afinal, ele girou os calcanhares e agarrou a menina, fazendo-a rodar. Glória viu o mundo de cabeça para baixo, sob um fundo azulado, com as árvores verdes parecendo querer alcançar o abismo. Em seguida, sentou-se novamente na grama, apoiada à perna metálica de Robbie, e ainda segurando um duro dedo de metal. Depois de algum tempo, recobrou o fôlego. Mexeu inutilmente no cabelo desgrenhado, imitando vagamente um gesto de sua mãe.
e contorceu-se a fim de verificar se o vestido estava rasgado. Deu uma palmada nas costas de Robbie. Menino mau, vai apanhar! Robbie encolheu-se, escondendo o rosto com as mãos, de modo que ela se viu forçada a acrescentar: Não, Robbie, não vou bater em você, mas de qualquer maneira, agora é a minha vez de esconder, porque você tem pernas mais compridas e prometeu não correr para o pique até eu encontrá-la. Robbie assentiu com a cabeça. Um pequeno paralelepípedo de arestas e cantos arredondados, ligado por uma haste curta e flexível a outro paralelepípedo semelhante, mas muito maior, que lhe servia de torso, e virou-se obedientemente para a árvore. Uma fina película metálica recobriu-lhe os olhos, e do interior do seu corpo veio um tic-tac ritmado e sonoro. Agora não espie! E não pule os números, avisou Glória antes de correr para se esconder. Os segundos foram contados com regularidade invariável. E ao 100º tique, a película metálica se ergueu. Os brilhantes olhos vermelhos de Robbie examinaram as redondezas. Pousaram um momento sobre a mancha colorida atrás de uma pedra. Robbie avançou alguns passos, convencendo-se de que Glória estava agachada atrás da pedra. Vagarosamente, mantendo-se sempre entre Glória e a árvore do pique, ele se encaminhou para o esconderijo. Quando Glória estava bem à vista e nem mesmo poderia imaginar que ainda não fora descoberta, Robbie esticou um braço em direção a ela e bateu com o outro de encontro à perna, produzindo um ruído metálico. Glória se ergueu amuada. Você espiou, declarou com tremenda injustiça. Além disso, eu já estou cansada. Eu estou cansada de brincar de esconder. Eu quero andar a cavalo. Porém, Robbie, magoado com a injusta acusação, sentou-se cuidadosamente e meneou a cabeça de um lado para o outro. Imediatamente, Glória mudou de tom, tentando convencê-lo gentilmente. Vamos, Robbie. Eu estava brincando quando disse que você espiou. Deixe-me dar uma voltinha em você. Todavia, Robbie não estava disposto a se deixar levar com tanta facilidade. Olhou teimosamente para o alto e sacudiu a cabeça com ênfase ainda maior. Por favor, Robbie, por favor, deixe-me dar uma voltinha em você, insistiu Glória, passando os bracinhos rosados pelo pescoço dele e apertando com força. Então, mudando repentinamente de humor, afastou-se. Se você não quer deixar, eu vou chorar, declarou, contorcendo terrivelmente o rosto num movimento preparatório. O malvado Robbie não deu a maior atenção à horrível possibilidade e sacudiu a cabeça pela terceira vez. Glória julgou necessário usar seu maior trunfo. Está bem, declarou num tom suave. Se não deixar, não lhe contarei mais histórias, mais nenhuma. Robbie cedeu imediata e incondicionalmente ante tal ultimato, balançando afirmativamente a cabeça até que o metal de seu pescoço chegasse a zunir. Com grande cuidado, ergueu a menina, colocou-a sobre seus ombros largos e lisos. As supostas lágrimas de Glória desapareceram como por um encanto, e ela soltou gritinhos de prazer. A pele metálica de Robbie, mantida a temperatura constante de 21 graus pelas bobinas de alta resistência existentes no seu interior, produzia na menina uma sensação confortável, ao mesmo tempo que o som alto que seus saltos faziam de encontro ao peito do robô lhe parecia encantador. Você é um planador, Robbie, um planador grande e prateado. Abre os braços, Robbie. Ele tem que abrir para ser um planador. Era uma lógica irrefutável. Os braços de Robbie passaram a ser asas, pegando as correntes aéreas, e ele se transformou num planador prateado. Glória torceu a cabeça do robô para a direita. Ele se inclinou fazendo uma curva. Glória equipou o planador com um motor que fazia brrr, e depois com armas que faziam bum e os piratas estavam perseguindo, e os atiradores do planador entraram em ação. Os piratas foram varridos do céu. Peguei outro, mais 2, exclamava a menina. Então ela ordenou pomposamente. Mais depressa, homens, a munição está acabando.
Glória apontava por cima do ombro com coragem indomável, e Robbie passou a ser uma nave espacial, atravessando o vácuo em aceleração máxima. Ele correu atrás do campo até um trecho de grama alta, situado ao lado oposto, onde parou tão subitamente que a passageira não conteve um grito. Então Robbie deixou-a cair suavemente no espesso tapete verde formado pela grama. Glória ofegava, sem fôlego, murmurando repetidamente: Foi ótimo! Robbie esperou que ela recuperasse o fôlego e puxou levemente um dos seus cachos. Quer alguma coisa? Indagou Glória, abrindo muitos olhos numa expressão de perplexidade que não conseguiu iludir a enorme ama seca. Robbie puxou-lhe o cabelo com um pouco mais de força. Ah, já sei. Quero uma história. Robbie assentiu rapidamente. Qual delas? Robbie ergueu um dedo, descrevendo um semicírculo. A menina protestou. Outra vez? Eu já lhe contei a gata borralheira 1 milhão de vezes. Não está cansado dela? É uma história para bebês. Outro semicírculo. Oh, está bem. Glória concentrou-se, passando mentalmente em revista os detalhes da história, bem como as variações criadas por ela, que eram numerosas. E começou. Está pronto? Bem, era uma vez uma menina muito linda chamada Ela. Tinha uma madrasta terrivelmente malvada e 2 irmãs de criação muito feias e cruéis. Então, Glória estava chegando ao clímax da história. Chegava a meia-noite e tudo estava voltando ao sólido original. Robbie escutava atentamente com os olhos brilhando, quando houve uma interrupção. Glória! Era o brado agudo de uma mulher que estivera chamando não uma, mas várias vezes. Tinha o tom nervoso de alguém cuja impaciência já se transformava em preocupação. Mamãe está chamando, disse Glória, não muito satisfeita. É melhor você me carregar de volta para casa, Robbie. Robbie obedeceu alegremente, pois havia algo nele que julgava melhor obedecer à senhora Weston sem a menor hesitação. O pai de Glória raramente estava em casa durante o dia, exceto aos domingos, como agora, por exemplo. E quando isso acontecia, mostrava-se uma pessoa jovial e compreensiva. A mãe de Glória, porém, era uma fonte de inquietação para Robbie, que sentia sempre um impulso para esquivar-se das vistas dela. A senhora Weston avistou-os tão logo eles surgiram acima dos compridos tufos de grama e retirou-se para o interior da casa a fim de esperá-los. Fiquei rouca de tanto chamar a Glória, disse em tom severo. Onde estava? Estava com Robbie, respondeu a menina com a voz trêmula. Contava-lhe a história da gata borralheira e esqueci a hora do almoço. Bem, é uma pena que Robbie também tenha esquecido, comentou a senhora Weston. Então, como se apercebendo da presença do robô, virou-se bruscamente para ele. Pode ir, Robbie. Ela não precisa de você agora. E acrescentou com um tom brutal. E não volte até que eu o chame. Robbie girou os calcanhares para retirar-se, mas hesitou quando a voz de Glória se ergueu em sua defesa. Espera, mamãe. Você tem de deixar Robbie ficar. Eu não terminei a história da gata borralheira para ele. Eu prometi contar a história toda e não acabei. Glória. Mamãe, eu prometo que ele vai ficar quietinho. Ele vai ficar tão quieto que a senhora nem vai perceber que ele está aqui. Ele pode sentar naquela cadeira ali no canto sem dizer uma palavra. Isto é, sem fazer nada, não é, Robbie? Robbie, em resposta, assentiu com a cabeça, balançando-a uma vez. Glória, se você não parar imediatamente com isso, ficará uma semana inteira sem ver Robbie. A menina baixou a cabeça. Está bem, mas a gata borralheira é uma história preferida de Robbie. E eu não terminei de contar. E ele gosta tanto. O robô saiu com um andar desconsolado. E Glória engoliu um soluço. George Weston sentia-se completamente feliz e satisfeito. Tinha o hábito de ficar à vontade nas tardes de domingo. Um lauto e gostoso almoço na barriga, um sofá velho, macio e confortável onde deitar, um exemplar do Times, chinelos nos pés e o peito nu.
Como alguém poderia deixar de ficar à vontade? Portanto, não ficou contente quando sua mulher entrou. Após 10 anos de vida de casado, ainda era inominavelmente tolo de continuar a amá-la. E não havia dúvida de que sempre gostava de vê-la. Mas, apesar de tudo, as tardes de domingo, logo depois do almoço, eram sagradas para ele. E sua ideia de um sólido conforto era ser deixado em completa solidão durante 2 ou 3 horas. Em consequência, fixou firmemente os olhos no mais recente relatório sobre a expedição Lefebvre, Yoshida a Marte, que deveria decolar da base lunar e tinha possibilidade de realmente alcançar êxito, e ignorou a presença da esposa. A Sra. Weston esperou pacientemente durante 2 minutos, e impacientemente por mais 2. Afinal, quebrou o silêncio. George! George, eu disse. Quer largar esse jornal e olhar para mim? O jornal caiu ao chão, e Weston virou o rosto cansado para fitar a mulher. O que é, querida? Você sabe o que é, George. Trata-se de Glória e daquela máquina terrível. Que máquina terrível? Ora, não finja que não sabe do que eu estou falando. É aquele robô que Glória chama de Robbie. Ele não a deixa por um só instante. Bem, por que haveria de deixar? Não deve deixá-la. E certamente não é uma máquina terrível. É o melhor robô que se pode comprar. E pode ter certeza de que me custou meio ano de ordenado. Mas valeu a pena. Porém, ele é muito mais inteligente do que a metade dos meus empregados no escritório. Fez menção de pegar novamente o jornal, mas sua esposa foi mais rápida, apanhando-o primeiro. E escuta, George, eu não admito que minha filha seja entregue a uma máquina. E não me interessa o quanto ela seja inteligente. Não tem alma. Ninguém sabe o que pode estar pensando. Uma criança não foi feita para ser guardada por um objeto de metal. Weston franziu a testa. E desde quando você decidiu isso? Há 2 anos ele está com Glória. E só agora você se preocupa? No início era diferente. Era uma novidade. Tirava-me uma carga dos ombros e era uma coisa elegante. Mas agora, eu não sei. Os vizinhos... Ora, e o que tem os vizinhos a ver com o assunto? Ouça, pode-se ter infinitamente mais confiança em um robô do que numa ama seca humana. Na realidade, Robbie foi construído exclusivamente com uma finalidade: fazer companhia a uma criança pequena. Toda a sua mentalidade foi criada com esse único objetivo. Ele não pode deixar de ser fiel, carinhoso e bom. É uma máquina. Foi feita assim. O que é bem mais do que pode dizer a respeito dos seres humanos. Mas poderia acontecer algo errado. A senhora Weston era um tanto ignorante a respeito dos órgãos internos de um robô. Alguma pecinha pode se soltar. E aquela coisa horrível ficar maluca e interrompeu-se, não conseguindo dizer em voz alta um pensamento tão óbvio. Tolice, negou Weston com um involuntário estremecimento nervoso. Isso é completamente ridículo. Na época em que compramos Robbie, tivemos uma longa conversa sobre a primeira lei da robótica. Você sabe que é impossível para um robô fazer mal a um ser humano. Que muito antes de acontecer o bastante para alterar a primeira lei, o robô se tornaria completamente inoperante. Trata-se de uma impossibilidade matemática. Além disso, eu chamo um engenheiro da US Robôs 2 vezes por ano e ele faz uma revisão completa no pobre aparelho. Ora, não há maior possibilidade de acontecer algo errado com Robbie do que comigo ou com você. Ficarmos birutas de uma hora para outra. Na verdade, as probabilidades são consideravelmente menores. Além disso, como é que você vai tirá-la de Glória? Fez um novo gesto inútil para apoderar-se do jornal,
mas a mulher atirou raivosamente o Times para outra sala. É justamente isso, George. Ela não brinca com mais ninguém. Há uma dúzia de meninos e meninas com quem ela poderia fazer amizade, mas se recusa. Nem mesmo chega perto deles, a menos que eu a obrigue. Uma menina não deve crescer assim. Você quer que ela seja normal, não quer? Quer que ela seja capaz de representar seu papel na sociedade. Você está com medo de fantasmas, Grace. Finja que Robbie é um cachorro. Já vi centenas de crianças que gostam mais do cachorro do que do próprio pai. Um cachorro é diferente, George. Precisamos nos livrar daquela coisa horrível. Você pode vendê-la de volta à companhia. Eu já indaguei a respeito e sei que pode. Indagou? Ora, escuta aqui, Grace. Não vamos bancar idiotas. Ficaremos com o robô até Glória crescer um pouco mais. E não quero que se volte a tocar no assunto. E saiu da sala amuado. 2 noites mais tarde, a senhora Weston foi receber o marido à porta. Você precisa me escutar, George. Há inquietação na vizinhança. A respeito do quê? Perguntou Weston, entrando no banheiro e impedindo toda e qualquer resposta com o barulho da água. A senhora Weston esperou afinal e disse: a respeito de Robbie. Weston saiu do banheiro com uma toalha, o rosto vermelho e zangado. E de que você está falando? Oh, a coisa vem crescendo cada vez mais. Eu procurei fechar os olhos e fingir que não via, mas recuso-me a continuar assim. A maioria dos moradores da aldeia considera Robbie perigoso. Não permitem que as crianças cheguem perto da nossa casa à noite. Nós confiamos nossa filha a ele. Bem, as pessoas não são razoáveis a respeito de coisas como essa. Que vão para o diabo. Dizer isso não resolve o problema. Eu sou obrigado a fazer minhas compras na aldeia. Eu sou obrigado a encontrá-las todo dia. Atualmente, o assunto de robôs é pior ainda nas cidades grandes. Nova York acaba de baixar uma portaria proibindo todos os robôs de aparecer nas ruas entre o anoitecer e o amanhecer. Muito bem, mas não podem impedir que mantenhamos um robô na nossa casa. Grace, isso é mais uma de suas campanhas. Eu estou reconhecendo os indícios. Não adianta, a resposta ainda é não. Nós vamos ficar com Robbie. Apesar disso, ele ainda amava a esposa. E o que era pior, ela sabia disso. Afinal, George Weston era apenas um homem. Coitado. E sua mulher utilizou ao máximo todos os artifícios ao seu alcance para tentar dobrá-la, mas inutilmente. 10 vezes na manhã seguinte, Weston gritou: Robbie, fica! E não adianta insistir! Mas, de cada vez, o grito era mais fraco e acompanhado por um gemido mais alto e mais agoniado. Afinal, chegou o dia em que Weston, com um sentimento de culpa, aproximou-se da filha e sugeriu um belo espetáculo de Visovox na aldeia. Glória bateu palmas adiante. Robbie, pode ir conosco? Não, querida, respondeu o pai, franzindo mentalmente a testa ao som de sua própria voz. Não permitem que robôs visitem a Visovox, mas pode contar tudo a Robbie quando voltarmos para casa. Gaguejou a última frase e virou o rosto para o lado. Glória voltou da aldeia, transbordando de entusiasmo, pois o Visovox fora realmente um espetáculo maravilhoso. Esperou que seu pai guardasse o carro-jato na garagem subterrânea. Veja só quando eu contar tudo para Robbie, papai. Ele adoraria o espetáculo, especialmente quando Francis Friend estava recuando com tanto cuidado e esbarrou num dos homens leopardo e teve que fugir. Riu novamente. Papai, existem mesmo homens leopardo na lua? Provavelmente não, replicou Weston distraído. É apenas uma invenção divertida. Sabia que não poderia demorar muito com o carro. Seria obrigado a enfrentar a realidade. Glória atravessou o gramado correndo. Robbie! Robbie! Então estacou ao ver um lindo collie que fitava com olhos sérios castanhos
e abanava a cauda, parado na varanda. "Oh, que cachorro bonito!" exclamou Glória, subindo os degraus, aproximando-se cautelosamente e afagando o cão. "É para mim, papai?" A senhora Weston juntou-se a eles. "Sim, Glória, é bonito, macio e peludo, e é muito manso, e gosta de meninas. E ele sabe brincar?" "É claro, sabe fazer uma porção de truques. Gostaria de ver algum?" "Ah, agora mesmo. Eu quero que Robbie veja também. Robbie!" Parou hesitante e franziu a testa. "Eu aposto que ele se trancou no quarto porque ficou zangado por não ter ido comigo ao Visobox. Você precisa explicar para ele, papai. Talvez Robbie não acredite em mim, mas vai acreditar no que o senhor disser." Weston apertou os lábios. Olhou para a esposa, mas esta tinha os olhos voltados em outra direção. Glória virou-se precipitadamente e desceu correndo os degraus do porão, gritando: "Robbie, venha ver o que papai e a mamãe trouxeram para mim. É um cachorro!" Regressou 1 minuto depois amedrontada. "Mamãe, Robbie não está no quarto. Onde está ele? Cadê o Robbie?" Não houve resposta. E George Weston tossiu, mostrando-se subitamente muito interessado em uma nuvem que passava no céu. A voz de Glória tremia, à beira das lágrimas. "Onde está Robbie, mamãe? Onde está?" A senhora Weston sentou-se e puxou suavemente sua filha para si. "Não fique triste, Glória. Eu creio que Robbie se foi. Foi embora? Mas para onde? Para onde que ele foi, mamãe?" "Ninguém sabe, querida. Ele apenas foi embora. Procuramos por ele e não conseguimos encontrá-lo. Quer dizer que ele nunca mais vai voltar?" Os olhos da menina estavam arregalados de horror. "Talvez o encontremos logo. Vamos continuar a procurá-lo. Enquanto isso, você pode brincar com seu lindo cachorro novo. Olhe para ele. Ele se chama Relâmpago e sabe..." Mas as lágrimas transbordaram dos olhos de Glória. "Eu não quero esse cachorro horrível. Eu quero Robbie. E quero que vocês encontrem Robbie para mim." Sua tristeza tornou-se maior do que as palavras, e ela prorrompeu num choro alto e sentido. A senhora Weston olhou para o marido, procurando ajuda, mas ele se limitava a mexer distraidamente os pés no mesmo lugar, sem tirar o olhar ardente da nuvem que passava no céu. A mulher curvou-se na tarefa de consolar a filha. "Por que está chorando, Glória? Robbie era apenas uma máquina velha e feia. Ele nem era vivo." "Ele não era nenhuma máquina!" gritou Glória ferozmente, esquecendo-se da gramática. "Ele era uma pessoa, como eu e você, e era meu amigo. Quero Robbie de volta. Oh, mamãe, eu quero o Robbie de volta." A mãe gemeu, considerando-se derrotada, e deixou Glória entregue à própria dor. "Deixe-a chorar à vontade", disse o marido. "As tristezas infantis nunca duram muito. Dentro de alguns dias, ela esquecerá que aquele horrível robô chegou a existir." Mas o tempo provou que as previsões de Sra. Weston eram por demais otimistas. É bem verdade que Glória parou de chorar, mas também deixou de sorrir. A cada dia que passava, tornava-se mais calada e sombria. E gradativamente aquela atitude de passiva infelicidade foi vencendo a resistência da Sra. Weston. E a única coisa que a impedia de voltar atrás era a impossibilidade de admitir a derrota perante o marido. Certa noite a Sra. Weston irrompeu na sala de estar. Sentou-se e cruzou os braços, parecendo ferver de raiva. O marido esticou o pescoço a fim de olhar lá por cima do jornal. "O que é agora, Grace?" "É a menina, George. Eu fui obrigada a devolver o cachorro hoje. A Glória declarou que positivamente não suportava vê-lo. Ela está me levando a um colapso nervoso. Colapso nervoso." Weston largou o jornal com um brilho esperançoso no olhar. "Bem,
Talvez devamos trazer Robbie de volta. É possível, como você sabe. Eu entrarei em contato com... Não! Interrompeu a mulher furiosa. Eu não admito. Não vamos ceder tão facilmente. Minha filha não será criada por um robô, mesmo que leve anos para esquecê-lo. E com um ar desapontado, Weston tornou a pegar o jornal. Mais um ano assim e ficarei de cabelos brancos antes do tempo. Você ajuda muito, George, foi a gélida resposta. O que Glória necessita é de uma mudança de ambiente. É claro que aqui ela não poderá esquecer Robbie. Como seria possível quando cada pedra ou árvore faz com que ela se lembre dele? E realmente a situação é mais idiota que eu já ouvi falar. Imagine, uma menina definhando por causa da perda de um robô. Bem, não se desvie do assunto. Qual a mudança de ambiente que você anda planejando? Vamos levá-la para Nova York? Para a cidade? Em pleno agosto? Escute, sabe como é Nova York em agosto? É insuportável. Milhões de pessoas suportam. Não tem lugar como esse onde se possa morar. Se não fossem obrigados a permanecer em Nova York, não ficariam lá. Bem, nós temos de ficar lá. E digo-lhe que partiremos agora, ou tão logo possamos tomar as providências necessárias. Na cidade, Glória encontrará bastante interesse e muitos amigos para reanimar-se e esquecer daquela máquina. Oh, Deus! Gemeu a parte mais fraca do casal. Aquele calçamento fumegante. Somos obrigados, foi a resposta inabalável. Glória perdeu 2,5 quilos no último mês e para mim a saúde da minha filhinha é mais importante do que o seu conforto. É uma pena que você não tenha pensado na saúde da sua filhinha antes de privá-la do seu robô de estimação. Glória demonstrou imediatos sinais de melhora ao ser informada da futura mudança para a cidade. Falava pouco no assunto, mas quando o fazia era sempre com viva expectativa. Voltou a sorrir e a comer com um apetite que se aproximava do antigo. A senhora Weston felicitava-se, deliciada, e não perdia a oportunidade para gozar o triunfo perante o marido, que continuava a se mostrar cético. Veja, George, ela está ajudando a arrumar a bagagem e tagarela como se não tivesse a menor preocupação neste mundo. É exatamente isso que eu lhe disse. Tudo o que precisamos é algo que sirva de substituto para outros interesses. Foi a resposta pessimista. Eu espero que sim. Os preparativos preliminares foram terminados rapidamente. Tornaram-se providências para preparar a casa na cidade e contrataram um casal para tomar conta da casa no campo. Quando afinal chegou o dia da viagem, Glória voltara ao que antes era e não fez a menor menção a respeito de Robbie. Em ótimo humor, a família tomou um táxi giro até o aeroporto. Weston preferiria usar o seu próprio giro, mas este tinha apenas 2 lugares e não havia espaço para bagagem. E embarcou no grande avião. Venha, Glória, disse a senhora Weston. Reservei-lhe um lugar perto da janela, de modo que você possa apreciar o panorama. Glória correu alegremente pelo corredor central e foi achatar o nariz num oval branco de encontro ao vidro grosso e transparente, aquele da janela, observando tudo com uma intensidade que aumentou, quando o barulho do motor chegou ao interior do aparelho. Era jovem demais para ter medo quando o solo pareceu cair, como se largado por um alçapão. E de repente, ela sentiu-se como se tivesse 2 vezes seu próprio peso. Mas tinha idade suficiente para ficar vivamente interessada no que se passava. Somente quando o solo pareceu transformar-se em uma longínqua concha de retalhos pequenos, Glória descolou o nariz da janela e virou-se para a mãe. Chegaremos logo à cidade, mamãe? Perguntou ela, esfregando o nariz frio com a palma da mão e observando com interesse enquanto a mancha de condensação formada por seu hálito na vidraça diminuía lentamente de tamanho, até quase desaparecia totalmente. Em cerca de meia hora, querida. Então, com um leve traço de ansiedade, acrescentou: Você está contente por ir, está? Não acha que será feliz na cidade, com todos aqueles prédios, gente e coisas para ver? Iremos todos os dias ao Visovox ver os espetáculos, e também ao circo e à praia e... Sim, mamãe, foi a resposta pouco entusiástica de Glória.
E naquele instante, o avião passou por sobre um banco de nuvens e Glória sentiu-se imediatamente absorvida pelo incomum espetáculo de ver as nuvens embaixo de si. Em seguida, viram-se novamente em céu aberto, muito azul, e a menina voltou-se novamente para a mãe, com um súbito e misterioso ar de que conhece um segredo. Eu sei por que estamos indo para a cidade, mamãe. Sabe? Indagou a Sra. West intrigada. Por quê? Vocês não me disseram porque queriam me fazer surpresa, mas eu sei. Por um instante perdeu-se na admiração de sua própria perspicácia, e então riu alegremente. Nós vamos a Nova York para acharmos Robbie, não é? Com detetives. As palavras da menina apanharam George Weston em meio a um gole d'água, com resultados desastrosos. Houve uma espécie de engasgo estrangulado, seguido por um geyser de água e logo depois por uma série de tossidos asfixiados. Quando tudo terminou, ele se manteve de pé, encharcado, com o rosto vermelho e muito aborrecido. A Sra. Weston manteve a compostura, mas quando Glória repetiu a pergunta em tom mais ansioso, ela verificou que seu humor fora um tanto abalado. Talvez, replicou bruscamente. Agora sente-se. E fique quieta, pelo amor de Deus. Em Nova York, no ano de 1998, era mais do que nunca em sua história um verdadeiro paraíso para turistas. Os pais de Glória logo se deram conta do fato e procuraram aproveitá-lo ao máximo. Em virtude de ordens expressas da esposa, George Weston tomou providência para que seus negócios corressem bem sem a sua presença durante mais ou menos um mês, a fim de ter tempo para o que ele definiu como dissipar Glória até as raias da ruína. Como tudo o que Weston fazia, a tarefa foi cumprida de modo eficiente, completo e prático. Antes que se passasse um mês, nada que pudesse ser feito deixou de sê-lo. Glória foi levada ao topo do Roosevelt Building, com 800 metros de altura, para admirar com espanto o estranho panorama de telhados, que se misturavam à distância com os campos de Long Island e as planícies de Nova Jersey. Visitaram os zoológicos, onde Glória observou com uma deliciosa sensação de medo o leão vivo de verdade. Embora um tanto desapontada por verificar o que os zeladores alimentavam a fera com bifes crus, em lugar de seres humanos, como ela esperava, e pediu peremptória e insistentemente para ver a baleia. Os vários museus receberam sua dose de atenção, bem como os parques, as praias e o aquário. Foi levada ao rio Hudson, acima em um vapor de turismo aparelhado à moda arcaica da louca década de 20. Fez uma viagem de exibição à estratosfera, onde o céu assumia uma profunda cor púrpura. As estrelas pareciam maiores e mais brilhantes, e a terra enevoada lá embaixo parecia uma enorme tigela côncava. Foi levada num submarino com paredes de vidro às profundezas de Long Island Sound, onde, em meio a um mundo exediado e ondulante, belas e curiosas criaturas marinhas vinham fitá-la com um olhar fixo e mortiço antes de fugirem repentinamente com os movimentos sinuosos. Em nível mais prosaico, a Sra. Weston levou a filha às grandes lojas de departamentos, onde a menina pôde maravilhar-se em um outro tipo de terra encantada. Na realidade, depois de decorrido quase um mês, os Westons estavam convencidos de haver feito tudo o que era concebível para afastar de uma vez por todas da mente da Glória a lembrança de um robô desaparecido. Mas não tinham certeza de haver conseguido. O fato era que, onde quer que Glória fosse, demonstrava o mais absorto e concentrado interesse por quaisquer robôs que estivessem presentes. Por mais excitante ou novo para os seus olhos infantis que pudessem ser aqueles espetáculos diante dela, Glória voltava-se imediatamente para o lado ao perceber de relance um movimento metálico. A Sra. Weston fazia o possível para manter Glória afastada de todos os robôs. E o caso chegou ao clímax. Afinal, por ocasião do episódio no Museu da Ciência e da Indústria, o museu anunciara um programa infantil especial,
durante o qual seriam exibidas amostras da magia científica, em escala especial para a mentalidade infantil. Obviamente, os Weston colocaram o programa em sua lista de prioridade. Enquanto os Weston estavam sentados, totalmente absortos na contemplação dos feitos de um poderoso eletroímã, a senhora Weston subitamente percebeu que Glória não estava mais ao seu lado. O pânico inicial cedeu lugar a uma calma decisão. A senhora Weston conseguiu a ajuda de 3 serventes do museu e deu início a uma busca minuciosa. Todavia, é claro que Glória não era do tipo que erra sem destino, levando-se em consideração sua idade. Era uma menina desusadamente decidida e objetiva, digna herdeira da mãe no que se relaciona com essas características. Ao passar pelo 3º andar, vira um grande cartaz anunciando: para ver o robô falante, siga por aqui. Tendo soletrado silenciosamente os dizeres e verificado que seus pais não pareciam querer seguir a direção certa, tornou a providência óbvia. Depois de esperar pela oportuna distração momentânea dos pais, afastou-se calmamente e seguiu em direção indicada pelo letreiro. O robô falante era um tour de force, um aparelho totalmente desprovido de utilidade prática, possuindo apenas um valor publicitário. Uma vez por hora, um grupo escoltado por um guia postava-se diante dele e sussurrava cuidadosamente uma série de perguntas ao engenheiro especializado que encarregava-se do robô. As perguntas que o engenheiro julgava adequadas aos circuitos do robô eram transmitidas por ele ao robô falante. Era um tanto desinteressante. Pode ser bom saber que o quadrado de 14 é 196, que a temperatura no ambiente no momento é de 70 graus Fahrenheit e que a pressão atmosfera é de 30,02 polegadas de mercúrio, que o peso atômico do sódio é 23. Mas não é realmente preciso de um robô para isso, especialmente quando se trata de massa pesada e totalmente imóvel de fios e bobinas, ocupando um espaço superior a 20 metros quadrados. Poucas pessoas davam-se ao trabalho de voltar para vê-lo, mas uma adolescente estava sentada tranquilamente em um banco, esperando-o pela 3ª vez. Era a única pessoa no salão quando Glória ali entrou. Glória não olhou para a jovem. Naquele momento, o outro ser humano não passava de uma coisa indigna de ser levada em consideração. Reservava toda a atenção para aquele grande aparelho sobre rodas. Hesitou por um instante, assustada. Não parecia com qualquer robô que ela tivesse visto antes. Cautelosa, ainda em dúvida, ergueu a voz fininha. Por favor, senhor robô, o senhor é um robô falante? Embora não tivesse a certeza, parecia-lhe que um robô que falava era digno de um alto grau de deferência. A jovem sentada no banco permitiu que uma expressão de insensata concentração surgisse em seu rosto magro, de feições comuns. Tirou da bolsa um caderninho de anotações e começou a escrever com rápidos sinais de taquigrafia. Houve um zumbido de engrenagens bem lubrificadas e uma voz de timbre mecânico respondeu gravemente, com palavras desprovidas de sotaque ou entonação. Eu sou o robô que fala. Glória fitou-o tristemente. Ele falava, mas o som vinha do interior. Não havia um rosto com que falar. O senhor pode me ajudar, senhor robô? Indagou ela. O robô falante era feito para responder perguntas. E só lhe haviam sido feitas perguntas às quais ele podia responder. Consequentemente, tinha uma grande confiança em sua própria capacidade. Eu posso ajudar você. Muito obrigado, senhor robô. O senhor viu Robbie? Quem é Robbie? Ele é um robô, senhor robô, disse Glória, pondo-se na ponta dos pés. Ele é quase tão alto quanto o senhor, só que mais alto, senhor robô, e ele é muito bonzinho. Ele tem cabeça, sabe? Eu quero dizer, o senhor não tem cabeça, mas ele tem, senhor robô. O robô falante ficou para trás. Um robô? Sim, um robô, como o senhor. Só que ele não sabe falar, é claro, e parece uma pessoa de verdade. Um robô como eu? Sim, senhor robô.
A única resposta do robô falante foi um ruído de estática, ocasionalmente acompanhado por um som incoerente. A generalização radical que lhe fora apresentada, isto é, a sua existência, não como um objeto único e especial, mas como membro de um grupo geral, fora demais para ele. Portando-se lealmente, procurara abranger um novo conceito e queimara meia dúzia de bobinas. Pequenos sinais de alarme começaram a zumbir. A adolescente retirou-se nesse momento. Já colhera as informações suficientes para o seu trabalho de física sobre os aspectos práticos da robótica. Foi o primeiro dentre muitos trabalhos elaborados por Susan Calvin sobre o assunto. Glória permaneceu à espera da resposta da máquina, ocultando cuidadosamente sua impaciência. E de repente ouviu um grito atrás de si. Lá está ela! Reconheceu a voz da mãe. O que está fazendo aqui, menina feia? Exclamou a senhora Weston, cuja ansiedade dissolveu-se imediatamente em impaciência. Sabe que quase matou seu pai e sua mãe de susto. Por que fugiu? O engenheiro entrara correndo, arrancando os cabelos de raiva, querendo saber quem, dentre o grupo que começava a se juntar no salão, mexera na máquina. Não sabem ler os avisos, berrava. Não podem entrar aqui sem o guia. Glória ergueu a voz consternada, dominando o barulho. Eu só vim ver o robô falante, mamãe. Pensei que ele talvez soubesse onde está Rob, pois ambos são robôs. Então, ao lembrar-se outra vez de Rob, prorrompeu numa cachoeira de lágrimas. Eu preciso encontrar Rob, mamãe. Eu preciso. A senhora Weston soltou um gemido abafado. Oh, meu Deus. Vamos para casa, George. Isso é mais do que eu posso suportar. E naquela mesma tarde, George Weston ausentou-se durante várias horas. E na manhã seguinte, aproximou-se da esposa com uma expressão suspeita, que parecia ocultar uma confiante complacência. Eu tive uma ideia, Grace. Sobre o que? Foi a resposta desinteressada. Sobre Glória. Você não vai sugerir que compremos de volta aquele robô? Não, é claro que não. Então diga logo, eu acho melhor eu lhe dar ouvidos. Nada do que eu fiz parece ter dado certo. Muito bem, eis o que eu tenho pensado. Todo o problema com Glória é que ela pensa em Robbie como uma pessoa, e não como uma máquina. É natural que não consiga esquecê-lo. Ora, se conseguirmos convencê-la de que Robbie nada mais é do que um monte de aços e cobre sob a forma de chapas e fios, com a eletricidade lhe servindo como fluido vital, por quanto tempo perdurarão suas saudades? Trata-se de um ataque psicológico, se você consegue entender o meu ponto de vista. E como pretende conseguir isso? É muito simples. Onde pensa que eu fui ontem? Convenci Robertson, da US Robôs e Homens Mecânicos S.A., a programar uma visita completa às instalações da companhia amanhã. Nós três, juntos. E quando terminarmos a visita, Glória estará persuadida de que um robô não é um ser vivo. Os olhos da senhora Weston abriram-se lentamente, e neles surgiu um brilho muito semelhante a uma súbita admiração. Ora, George, é uma ótima ideia. George Weston estufou o peito, forçando os botões do colete. É o único tipo de ideias que eu tenho. O Sr. Struthers era um gerente geral consciencioso e naturalmente inclinado a ser um tanto tagarela. O plano combinado por George Weston resultou, portanto, numa visita completa, detalhadamente explicada, talvez até demais, a todos os pontos de instalações. Todavia, a Sra. Weston não ficou entediada. Na verdade, fez com que o Cicerone parasse várias vezes e pediu-lhe que repetisse suas explicações numa linguagem mais simples, a fim de que Glória pudesse entendê-las. Sob a influência de tal apreciação de sua capacidade narrativa, o Sr. Struthers expandiu-se jovialmente e tornou-se ainda mais comunicativo, se é que é possível. George Weston, por sua vez, demonstrava crescente impaciência. Perdão, Sr. Struthers, disse ele, interrompendo uma lição a respeito de células fotoelétricas.
Vocês não têm uma seção de fábrica onde só é utilizada a mão de obra de robôs? Ah, sim, naturalmente, respondeu o gerente, sorrindo para a Sra. Weston. Não deixa de ser uma espécie de círculo vicioso. Robôs criando mais robôs. Naturalmente não empregamos o método como uma prática generalizada. Em primeiro lugar, os sindicatos jamais permitiriam que fizéssemos isso. Mas podemos fabricar uns poucos robôs utilizando exclusivamente a mão de obra deles. É simplesmente como uma espécie de experiência científica. E como podem ver, e bateu com o pínceps na palma da mão, para reforçar o argumento. O que os sindicatos não compreendem, e digo isso como alguém que sempre teve muita simpatia para com o movimento trabalhista em geral, é que o advento do robô, embora implicado de início em uma certa deslocação do trabalho, será inevitavelmente... Sim, Stilters, tornou a interromper George Weston, mas falando da seção de fábrica a que você se refere, podemos visitá-la? Eu tenho certeza de que seria muito interessante. Oh, sim, naturalmente, afirmou o Sr. Stilters, colocando o pínceps com um movimento compulsivo e puxando um pigarro embaraçado. Sigam-me, por favor. Manteve-se relativamente calado enquanto guiava os 3 visitantes por um comprido corredor e desceu um lance de escadas. Então, ao entrarem num enorme salão bem iluminado que zumbia com atividade metálica, suas comportas tornaram-se a abrir e o jorro de explicações voltou a brotar. Eis aí, exclamou orgulhoso, somente robôs. 5 homens trabalhavam como supervisores e nem mesmo permanecem nesse recinto. Nesse período de 5 anos, isso é, desde que iniciamos esse projeto, não houve um único acidente. E naturalmente os robôs montados aqui são relativamente simples, mas há muito tempo a voz do gerente geral tornara-se apenas um murmúrio, um tanto tranquilizante aos ouvidos de Glória. Na sua opinião, toda aquela visita parecia bastante desinteressante e sem motivação nenhuma, embora houvesse muitos robôs nas dependências da fábrica. Entretanto, nenhum deles se parecia com Robbie, e ela os encarava com um disfarçado desprezo. E naquele recinto, porém, ela notou que não havia gente. Então seu olhar incidiu sobre um grupo de 6 ou 7 robôs que trabalhavam afanosamente, em torno de uma mesa redonda situada quase no centro do salão. Seus olhos se esbugalharam, incrédulos de surpresa. O salão era enorme. Ela não podia ver bem, mas um dos robôs se parecia com... Era ele! Robbie! O grito de Glória rasgou o ar, e um dos robôs junto à mesa vacilou, largando a ferramenta que segurava. Glória quase enlouqueceu de alegria, esgueirando-se por baixo do corrimão de proteção, antes que os pais pudessem contê-la. Ela pulou agilmente para o chão um pouco mais abaixo, correu em direção a Robbie, agitando os braços com o cabelo esvoaçando. Os 3 adultos, horrorizados, ficaram petrificados onde estavam, vendo que a menina, tão excitada, não conseguia ver. Um enorme trator se aproximando pesadamente pelo caminho que lhe fora traçado. Passou uma fração de segundos antes que Weston recobrasse a presença de espírito, mas foram as frações de segundo irrecuperáveis, pois agora seria impossível alcançar Glória. Embora Weston pulasse o corrimão numa tentativa desesperada, tratava-se obviamente de um esforço inútil. O Sr. Stilters fez sinais frenéticos para que os supervisores detivessem o trator, mas eles eram apenas humanos e levavam algum tempo para reagir. Apenas Robbie agiu imediatamente e com precisão, e com as pernas metálicas devorando o espaço que o separava de sua pequena dona. O robô partiu na direção oposta. Então, tudo aconteceu num só tempo. E com um amplo movimento do braço, Robbie apanhou Glória, sem diminuir em um átimo sua velocidade, e consequentemente deixando-a completamente sem fôlego devido à pancada. Weston, sem compreender tudo o que se passava, sentiu, mais do que viu, Robbie passar por ele, e estacou subitamente confuso. O trator cruzou a trajetória de Glória, meio segundo depois que Robbie, tendo avançado mais de 3 metros, e parou com um ruído metálico de seus pés contra o chão. Glória recobrou o fôlego,
submetida a uma série de abraços fervorosos por parte dos pais, e voltou-se ansiosamente para Robbie. No que lhe dizia a respeito, nada acontecera, exceto que ela encontrara o amigo. Mas a expressão da Sra. Weston alterou-se de alívio para a severa suspeita. Virou-se para o marido, e a despeito de sua aparência descabelada e um tanto descomposta, conseguiu parecer bastante controlada. Você engendrou tudo isso, não é? George Weston enxugou a testa com um lenço. Sua mão tremia, e seus lábios só conseguiam curvar-se num sorriso fraco e extremamente pálido. A Sra. Weston prosseguiu o raciocínio. Robbie não foi projetado para trabalhar em construção ou engenharia. Não poderia prestar-se a esse tipo de serviço. Você providenciou deliberadamente para que ele fosse colocado aqui, a fim de que Glória o encontrasse. Foi você quem o fez. Bem, fui eu, confessou Weston. Mas, Grace, como poderia adivinhar que a reunião seria tão violenta? E Robbie salvou a vida de Glória. Você tem que admitir isso. Não pode mandá-la outra vez embora. Grace Weston refletiu. Virando-se para Glória e Robbie, observou-os distraidamente por alguns instantes. Glória abraçava o pescoço do robô de um modo que teria estrangulado qualquer criatura que não fosse de metal, e murmurava frases incoerentes, num frenesi histérico. Os braços de aço cromo de Robbie, capazes de transformar uma barra de aço com 2 polegadas de diâmetro num parafuso, envolviam delicada e carinhosamente a menina, e seus olhos brilhavam em um tom vermelho muito profundo. Bem, disse a Sra. Weston afinal, creio que ele pode ficar conosco até enferrujar. Susan Calvin sacudiu os ombros. Naturalmente que ele não ficou lá até enferrujar. O fato aconteceu em 1998. Em 2002, inventamos o robô móvel falante, que, obviamente, tornou obsoletos todos os robôs mudos, e que pareceu ser a gota d'água em relação aos elementos contrários aos robôs. A maior parte dos governos no mundo proibiu o uso de robôs na Terra, com qualquer objetivo que não fosse a pesquisa científica. E as proibições foram promulgadas entre 2008 e 2007. Quer dizer que, eventualmente, Glória foi obrigada a desistir de Robbie? Eu temo que sim, imagino. Porém, que foi mais fácil para ela aos 15 anos do que aos 8. Ainda assim, foi uma atitude estúpida e desnecessária por parte da humanidade. A US Robôs chegou ao seu ponto mais baixo, sob o ponto de vista financeiro, justamente na época em que vim trabalhar para eles em 2007. A princípio cheguei a pensar que o meu emprego duraria poucos meses, mas depois tratamos simplesmente de desenvolver o mercado extraterrestre. Então firmou-se, é claro. Não tanto. Começamos tentando adaptar os modelos que tínhamos à mão. Os primeiros robôs falantes, por exemplo, tinham cerca de 3,5 metros de altura. Eram muito desajeitados e não serviam. Enviamos uma quantidade deles para Mercúrio, a fim de auxiliar na construção da estação mineira lá instalada. Mas o projeto falhou. Ergui os olhos com total surpresa. Falhou? Mas as minas de Mercúrio são um investimento de muitos milhões de dólares. Atualmente. Mas somente a segunda tentativa obteve sucesso. Se quer informar-se a respeito, meu jovem, sugiro que procure Gregory Powell L. e Michael Donovan. Cuidaram de nossos casos mais difíceis na década de 20 e 30. E há anos que não tenho notícias de Donovan. Mas Powell continua morando aqui em Nova York e já é avô. Uma ideia à qual é difícil de se acostumar. Eu só consigo pensar nele como um homem ainda jovem. É claro que eu também era mais moça. Tentei fazer com que ela continuasse a falar. Se a senhora me fornecer um esboço dos fatos, doutora Calvin, poderei pedir que o Sr. Powell complete posteriormente o quadro. E foi exatamente o que fiz mais tarde. Ela abriu as mãos magras sobre a mesa e olhou para elas.
Há 2 ou 3 casos sobre os quais sei alguma coisa, declarou. Comece por Mercúrio, sugeri. Bem, creio que a segunda expedição a Mercúrio foi lançada em 2015. Tratava-se de uma expedição exploratória, financiada em parte pela US Robôs e em parte pelo Solar Minerais. Consistia em um novo tipo de robô, ainda experimental. Gregory Powell e Michael Donovan. Fim do conto. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é Marcelo Fávaro do canal Conta um Conto. Faça a sua inscrição porque ela é muito importante. Esse contato seu com a gente acaba ajudando a levar contos da literatura mundial para outras pessoas. Ou seja, o canal ele ganha mais visibilidade. Se você quiser conhecer nossa plataforma no Apoia-se, e estamos também no Instagram, lá tem algumas coisas diferentes aqui no canal, do narrador, ok? Então vamos falar sobre o conto. Ele abre a coletânea do Eu, Robô, publicado em 1950. Então essas histórias de tecnologia já tem 70 anos, escrita aí por Isaac Asimov. A história de Robbie se passa em 1998 e é uma projeção de como seria o mundo onde a tecnologia evoluísse de tal forma que tivéssemos máquinas inteligentes. E será que errou? De certa forma, Isaac Asimov acertou em suas projeções. Só errou na forma em que tudo isso se deu. E ao invés de robôs, criamos microcomputadores que acabam desencadeando reações tão emotivas quanto a de Glória por Robbie. Basta ver como nos apegamos aos nossos smartphones nos dias de hoje. Imagina se a sua mãe sumisse com o seu Robbie. Você ia perder peso também. Ainda nessa conjectura vale a reflexão diante do preconceito existente na metáfora das máquinas. Lembre-se, quem estudou história, como eram nos Estados Unidos, principalmente nos Estados do Sul, em relação ao racismo persistente. Então, era meio barra pesada, e ainda é lá. Vocês veem que ainda tem lutas étnicas naqueles estados ali do Sul. E como os anos seguintes foram de profundos questionamentos com relação à discriminação de etnias. E assim, podemos fazer um paralelo entre o ódio manifestado nesses contos contra os robôs. Vocês viram como que se deu, né? Até a proibição de robôs, com as manifestações violentas contra os negros naquela época em que ele escreveu o conto, culminando até com o movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, não é verdade? Então, tem aí qualquer livraria tem o Eu, Robô, do Isaac Asimov, tanto que virou filme, aquele o último conto, né? O Eu, Robô, virou filme com o Will Smith, e partes desse conto aqui, você percebe que é o comecinho do Homem Bicentenário, o filme, né? Onde o personagem principal ali, o robô, cuida da menina, e ele a mãe dela não gosta dele, né? Pega pra ver de novo o Homem Bicentenário com o Robin Williams, né? Essa personagem, a mãe de Glória, quem não ficou com raiva dela no conto aí? Realmente exemplifica tudo o que há de pior no preconceito, né? Principalmente quando você usa uma máscara, né? Você mascara usando outros artifícios para justificar a sua fobia por aquilo que é tudo que é diferente, não é verdade? E tem horas realmente que a gente fica sem palavras diante da profunda recusa da mãe. Não aceitava o robô de jeito nenhum de volta, a menina lá perdendo peso, ficando doente, né? E nós percebemos que não era preocupação com a segurança da menina, com a criação da menina. É pura e simplesmente um incômodo com o que os vizinhos vão dizer, não é verdade? Hoje vou abrir aqui dicas do conto, ou seja, são peças teatrais, filmes, série, música, álbuns que conversam com o conto lido, ok? E para o episódio de hoje, convido vocês a conhecerem a história de Rosa Parks. Ela ficou famosa no dia 1º de dezembro de 1955, ou seja, 5 anos depois da publicação desse livro, por ter se recusado a ceder lugar em um ônibus em Montgomery,
pois os assentos eram reservados aos brancos, enquanto os negros eram obrigados a irem num lugar segregado do coletivo, em pé, nos fundos. E aí ela, chegando cansada todo dia do serviço, né? Ela trabalhava de costureira, foi pegar o ônibus e estava muito cansada, não se levantou do lugar. E o que aconteceu com ela? Podem pesquisar aí, vocês vão se surpreender. Muitos no Brasil de 2020 diriam que regras servem para ser seguidas. Se não pudesse ir de pé no ônibus, por que não foi a pé? Já sabia que era assim, tá bom. Iriam dizer que ela ficou de mimimi ao se recusar a levantar. Porém, sabemos, quem estudou história, que a sua atitude foi muito importante para o início de uma luta antissegregacionista. E aqui entre nós, se você quiser ter uma experiência realmente que nunca vai esquecer, assista o episódio do Dr. Who, na 11ª temporada, no 3º capítulo. Primeiro porque o doutor, agora uma mulher a partir dessa temporada, está numa atuação incrível, e ó que eu gostava do anterior. E o anterior do anterior também eu adorava. Segundo porque eles vão justamente com a TARDIS, a sua cabine temporal, para 1955 e presenciam esse episódio hediondo em que Rosa Parks, inclusive, você tem que assistir, né? Gente, se vocês assistirem a esse episódio e não ficarem profundamente tocados pela questão étnica, eu não sei mais o que dizer para vocês. Alguns nerds, daqueles que reclamam de tudo, disseram que o Dr. Who ficou muito mimizento a partir da 10ª temporada. Eu respeitosamente digo que o mundo está mudando. Gente, as pessoas estão se informando, tornando-se mais racionais. E essa onda anti-ciência, anti-vacina, terra plana e o escambau é justamente uma contra-reação. Comum até. Ocorreu isso na contra-reforma no século XVII, né? Então, é uma contra-reação justamente a todas essas mudanças que o mundo vem experimentando para melhor. A gente está aprendendo que tem certas minorias que realmente foram muito subjugadas e que precisam ter seu espaço hoje em dia, não é verdade? Quem tem o mínimo de consciência sabe disso. E eu costumo ler Isaac Asimov com essa perspectiva de que a ciência está aí. Ela vai salvar a gente, independentemente dessa onda de pessoas que duvidam dos cientistas, o mundo vai continuar a girar. Então é isso, serve de reflexão a tudo que a gente está passando hoje, como a tecnologia pode ajudar, como a ciência pode ajudar e como o preconceito com a ciência ainda perdura, infelizmente. Um cientista apresenta um dado, um número, uma organização e olha só o quanto de pessoas ainda acreditam que a Terra é plana, que nós nunca estivemos no espaço, que os satélites são tudo uma teoria da conspiração, que a ciência está mentindo. Gente do céu, que loucura!